Primeiro, temos partido do princípio de que o criminoso tem uma determinada inteligência para praticar os atos de natureza criminal. Okay? Até é preciso perceber que o crime em si, para que seja perfeito, para que tanto seja concluído, é preciso que quem o pratica esteja muito bem instruído para conseguir alcançar o seu objetivo, que significa que há um estudo prévio. Okay? E para podermos exigir por parte de quem combate este crime, também precisamos munir este indivíduo dos respectivos instrumentos. Precisamos munir este indivíduo, portanto, das habilidades necessárias para poder lidar com este crime. O que é aqui onde entra exatamente o papel da academia quando nós estamos a falar do combate ao crime. As academias, elas precisam ser dinâmicas no processo de formação. Okay? Quem foi formado há 5, 10, 15 anos atrás teve, portanto, situações em que, durante a formação, tinham em conta aquilo que, naquele momento em concreto, era crime. Mas hoje temos novas modalidades e que, obviamente, a própria legislação também teve que acompanhar, o que significa que aqueles que são os agentes que estão no campo para efeitos de prevenção ou mesmo combate devem também estar devidamente preparados. Por outra, há aqui algum tipo de dinamismo naquilo que podemos chamar de crime, o que significa que o criminoso está em constante desenvolvimento, o que significa que é preciso também que este que está deste lado a combater o próprio crime, também possa acompanhar este dinamismo de modo a fazer face aos atos de natureza criminal que estiver a acontecer. Eu vou aqui trazer o exemplo dos raptos. Há 20 anos não falávamos de rapto como falamos hoje em dia. Okay? O que significa que não se justificava há 20 anos termos academias preparadas para investigar ou combater crimes de rapto. Mas hoje é o crime que em algum momento apoquenta a sociedade, o que significa que não temos outra saída senão munir estas academias de modo que elas estejam preparadas, de modo que aqueles que saem destas academias tenham as respectivas capacidades, sejam materiais ou mesmo preparação pedagógica, de modo que possam, de certa forma, combater ou poder investigar estes crimes. Uma outra modalidade de crime ou qualquer outra modalidade de crime que possa surgir no futuro vai também exigir da própria academia para que ela possa se reinventar. Razão pela qual tenho que dizer que concordo quando se desafiam as academias de modo que elas possam incluir nos seus currículos alguma componente que, de certa forma, possam fazer face à situação que nós vivemos hoje em dia. Se eu tenho algum conhecimento e eu consigo ir até onde posso, mas quando eu chego ao limite já não consigo. Okay? O que significa que as nossas forças de defesa e segurança, elas estão munidas de alguns instrumentos, mas provavelmente não sejam suficientes. Têm algum conhecimento para combater ou fazer face a esse tipo de crime, mas provavelmente não sejam suficientes. Atenção que não só estou a olhar aqui para capacidades, não estou só a falar para aquilo que aprendem nas academias, mas também estou a falar até para condições materiais e morais destes mesmos agentes, de modo que sejam todos eles no seu conjunto suficientes para poder combater este mal. Aliás, eu costumo a dizer muitas vezes que quando amanhece o criminoso senta e estuda. Como é que posso, em algum momento, praticar o crime X e Y sem que eu seja descoberto? E se eu for descoberto, como é que posso, em algum momento, disfarçar? Ou como é que eu posso camuflar este crime no sentido de as responsabilidades não serem imputadas, em algum momento, a mim? Daí que quem estiver daquele lado também tem que fazer o exercício constante. No sentido de perceber que a contraparte em algum momento vai agir nesses e naqueles termos e eu também tenho que estar devidamente preparado. Pois. Aliás, se alguém... É a ideia da proporcionalidade, ok? Seja proporcionalidade de armas, proporcionalidade de conhecimentos, proporcionalidade de forças. Se eu consigo, em algum momento, combater um determinado mal usando aquilo que tenho,
Então, a pessoa que estiver a ser combatida ou o outro lado vai sempre procurar ter meios sofisticados. O peso da lei, a moldura penal, é o fator dissuasor recorrido ou que se usa com alguma frequência. E este fator clássico, este modelo clássico também traz o delinquente como um indivíduo que deve dar informação para se avançar com a investigação. Ou seja, o indivíduo que é detido em primeira instância, seja o autor, cúmplice ou não, ele é que vai dar os passos subsequentes para o decurso da investigação, infelizmente. E temos um processo de investigação reativo ao invés de preventivo. Portanto, nós esperamos os atos consequentes, as consequências várias, incluindo os crimes rápidos, sucederem para iniciarmos com uma investigação. Portanto, há aqui também um fator que deve ser considerado dentro da investigação criminal atual, que é a ignorância, ou seja, a ausência de vontade de que efetivamente, ou o que é efetivamente a investigação criminal. Portanto, nós temos vários exemplos de países altamente desenvolvidos no campo da investigação criminal, temos capacidade para fazer memorandos, trocas de experiência, até formar quadros nesses países, mas até hoje continuamos na inércia, com muita lentidão, a formar quadros, a manifestar interesse em investigar crimes. Portanto, um conjunto de ciências auxiliares do direito penal que continuam sem ser desenvolvidos, sem ser investigados. Agora, dentro dos crimes organizados, portanto, há vários, como esteve a dizer no princípio, para além do rapto, tem a venda de drogas, o tráfico e venda de drogas, tem o branqueamento de capitais, como exemplo. Estes crimes exigem, como esteve a dizer o Passo, uma característica especial, que se chama premeditação, ou seja, um estudo antepado de como efetivamente vai se efetivar o crime. Portanto, os indivíduos que integram essas equipes, esta comitiva, este grupo que vão praticar o ato ilícito no campo do crime organizado, são pessoas que organizam-se, estudam-se, delimitam ideias, partilham planos A, B e C, D, E, inclusive. Portanto, crimes com a característica de premeditação altamente vigorante. Mas também estes crimes, por obrigação, ou por regra, está associado, integra melhor a associação criminosa. O que isto quer dizer? Portanto, há indivíduos que mostram-se organizados, mostram integrantes da liga da criminalidade, com mais de 2, 3, 6 meses a organizar um pacto. Portanto, há conivência, inclusive dos agentes da polícia, como está a ser provado ou está a ser visto nos últimos tempos. Mas também é um crime que exige disponibilidade financeira e material. Portanto, todos os indivíduos que praticam os crimes organizados, de princípio, têm que ter um poder razoável o suficiente para efetivar o crime. Portanto, disponibilidade financeira e também de recursos materiais, portanto, viaturas, entre outros. E estes indivíduos também que praticam este ato são indivíduos que conhecem o sistema de prevenção e combate a crimes. Portanto, conhecem como a polícia reage e demais órgãos de reação à criminalidade. Agora, na academia, portanto, a academia, olhando para o papel, ou o que é? A academia é um local de formação, pesquisas, de investigações, incluindo ensaios. Portanto, eu falo de academias no sentido macro, não limitado à Academia de Ciências Policiais. Depois vou fazer a explicação porque estou a integrar a academia no sentido macro. Portanto, a academia é um local para discussão de aspectos pontuais da nação, ou seja, problemas anteriormente identificados. E é também na academia que pode-se incluir ou que se pode remeter propostas de soluções, ou seja, conclusões, quer no campo de discussões em congressos, em conferências, em seminários ou mesas redondas. Agora, como é que podemos combater raptos por via da academia? Primeiro, temos que sair da componente normativa. Nós já identificamos o problema de raptos. Constantemente estamos a dizer quais são os problemas de raptos. Portanto, nós temos que sair da circunscrição normativa, pensar o rapto só na moldura penal, na consequência jurídica. Temos que sair deste modelo clássico, entrar no campo da prevenção efetiva. Portanto, analisar os raptos no campo científico e explorar com algum detalhe a criminologia, a antropologia, em suma, as ciências criminais e deixar de priorizar o empirismo. Portanto, o que isso quer dizer? Nos últimos tempos, infelizmente,
maior parte dos indivíduos que detêm algum poder de decisão, de instrução ou direção de instrução de processos de crimes, são indivíduos que são considerados por serem experientes, ou seja, 20, 30 anos na posição, e pensa-se que conhece tudo, sabe tudo, e ignora-se a componente científica. Portanto, investigar crimes é ciência, e temos que chamar essas ciências, a criminologia e a antropologia. Portanto, as autoridades de investigação de crimes devem aproximar as academias, deixarem de ser burocratas, acompanhar monografias, dissertações, teses, entre outros. É difícil ter acesso, por exemplo, a laboratórios de técnica criminalística no campo acadêmico, ou seja, eu sou professor, quero partilhar informação com os laboratórios ou com os indivíduos da investigação criminal, burocracia que não termina, segredos que surgem, que não existem, portanto, mas no fim querem uma investigação criminal associada à cientificidade. Portanto, há um impedimento de entrar e automaticamente os órgãos do criminal ficam fechados, ficam retidos, ficam quadrados, tanto a pensar que a investigação criminal tem um modelo cíclico. Portanto, temos que cientificamente, ou seja, trazermos elementos de prevenção no campo da ciência, do combate no campo da ciência, passamos a estudar os raptores, determinar os respectivos perfis dos raptores, documentar casos de sucesso de rapto em crimes organizados, entre outros, diagnosticar estilos de vida, ou seja, mudança brusca dos indivíduos, tanto que expõem a vida de um dia para o outro com um salário que nós todos conhecemos. Portanto, sindicância dos empresários. O que isso quer dizer? Muito bem. Nós sabemos quem são os principais dos raptos. Continuar a formar quadros é uma necessidade que, obviamente, vamos precisar de tempo em tempo. Mas também a qualidade destes quadros deve responder às exigências atuais, tanto que a nação precisa. Okay? Por outra, o problema nem é formar muitos quadros ou nem é formar quadros que em algum momento não estejam a fazer o seu trabalho. Estão a fazer o seu trabalho, como fiz referência inicialmente, mas o problema é o perfil de formação ou o currículo em que estes quadros são formados acabam se desalinhando um pouco, estão desatualizados com aquilo que é o mundo do crime hoje em dia. Este é um dos problemas. Agora, concordo, obviamente, que nós temos que fazer o uso da perspectiva científica de qualquer estudo que possa, em algum momento, surgir. Concordo com o meu colega de painel quando faz referência ou quando busca tanto a academia no sentido macro, okay, ou no sentido geral, e provavelmente iria trazer a academia no sentido estrito, que seria, eventualmente, estas entidades que, de facto, lecionam ciências, tanto investigativas ou ciências policiais. Okay? Por exemplo, temos a questão da ACIPOL. Agora, é um facto que a CIPOL precisa continuar a formar, mas o problema aqui é o resultado. Okay? Este resultado só pode ser alterado, este resultado só pode mudar se, de facto, tivermos, portanto, um software novo a funcionar dentro da própria CIPOL. Porque aquilo é um currículo. E quando se tem um currículo numa academia, as pessoas entram. Okay? Os docentes sabem qual é a linha de formação, que tipo de trabalho tem que dar, e etc, etc. Agora, o que se está aqui a dizer é, em algum momento precisamos ajustar aquilo que é o currículo à realidade que se estiver em algum momento a viver. Até, portanto, o ensino geral já fez muitas vezes, portanto, a alteração do currículo, que é para adequar a situação atual. O que significa que estas entidades, pelo facto de estar a lidar-se com matérias como crime ou lei e ordem, é preciso também garantir que haja aqui, portanto, passo a expressão, como disse, um software novo que seja adequado àquilo que são os problemas que a sociedade vive hoje em dia. Como é que isto pode acontecer? Bom, primeiro é preciso abrir-se. Como bem se disse, não é só a CIPOL, esta Academia de Ciências Policiais, que vai responder a todas as situações. Nós temos várias universidades pelo país. Há lá, portanto, estudos que estão depositados nestas entidades, que podem ser em algum momento úteis. Das universidades, as bibliotecas devem em algum momento publicar todos os trabalhos que em algum momento são feitos, trabalhos finais, etc, etc.
É preciso começar, como se disse, a catalogar, olhar trabalhos tanto referentes a esta área. O que é que diz? Eu vou dar um exemplo dos resultados na academia, que não se deva pensar que seja uma espécie de autoposição, mas um exemplo que eu pessoalmente vivenciei e estive incluído neste processo. Eu tenho a sorte de lecionar uma disciplina no curso, quer de licenciatura ou de mestrado, que se chama Metodologia de Investigação Criminal, tanto dentro dos cursos de Ciências Jurídicas e Investigação Criminal e o mestrado em Ciência Jurídica Público Forense. Portanto, esta disciplina, ela orienta os estudantes a identificar os mecanismos de investigação que se adequam pontualmente em relação aos crimes que vão surgindo, estes que estamos aqui a conversar. Portanto, a técnica, a tática e a metódica discutida há 20, 30 anos, tratadas a nível das formações que tiveram os nossos tios, avós, na ex-URSS, na Alemanha, entre outros, não é a mesma tática, técnica e metódica que hoje temos que conversar e discutir.